seus motivos de gratidão, as bênçãos que foram recebidas na vida de cada um. Agradecemos pela vida do irmão Gilmar, meu Pai, esse irmão tão abençoado, bênção na tua igreja, irmão que está sempre disposto a servir na tua obra, servir aos irmãos. Que o Senhor continue abençoando a vida de Gilmar e que ele complete ainda muitos anos na presença do Senhor, no temor do Senhor e sempre servindo ao Senhor com alegria, como ele tem feito. Agradecemos também pela vida da irmã Mara, que também completou o aniversário ontem. Que o Senhor abençoe a vida dela cada dia mais, dando graça sobre a vida dela, dando as tuas bênçãos celestiais. E também agradecemos porque a sogra dela aceitou a ministração do estudo Casa de Paz na casa dela. Agradecemos também pela irmã Creus e a irmã Ivaneide, que estão ministrando a Casa de Paz, na casa da senhora visitante que veio hoje. Que o Senhor possa abençoar essa semente que está sendo plantada, que seja uma terra fértil para que frutifique e a tua palavra possa fazer efeito no coração, com o mover do teu Espírito Santo nessa vida, nessa família. No nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por tudo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. E agora eu gostaria que a igreja ficasse de pé e vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Salmo 46. Será projetado aqui. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. 2. Ainda que as águas rujam e se agitem, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Amém? Agora os irmãos podem se assentar. E o Ministério de Louvor cantará mais um hino, Creio que Tu és a cura. Amém. Toda cura, todo milagre vem do Senhor, amém. Nós vamos cantar com fé esse cântico, na certeza que o Senhor ouve nosso clamor, ouve a nossa oração e age segundo as suas misericórdias, segundo, sobretudo, a sua vontade soberana. Nós vamos cantar sobre isso. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em Creio que Tu és a cura, vamos todos juntos, bem forte. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio O Senhor é a que vida.
vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Preciso de ti. Amém? Na hora que nós chamamos os aniversariantes da semana, ficou faltando uma pessoa muito especial, o pastor Sival, né, pastor? Pastor Sival, por favor, vem aqui à frente. Vou pedir ao irmão Neilton para fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus pela vida do nosso pastor, que completou mais um ano de vida. Quem? Ive. A irmã Ive também. Então, boa noite, amados. Nós sentimos grato, né, por estar aqui à frente, juntamente com esse homem que eu vi crescer e formar, e hoje está aqui dirigindo esse grupo tão maravilhoso, o grupo do Senhor. Nós somos gratos por isso, né? O pastor Sival foi uma pessoa que praticamente criada em minha casa, né, pastor? Isso. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Vamos orar. Pai bendito, louvado seja teu nome santo. Obrigado, Pai, mais um dia que nos concedeste, ó Deus, por essa oportunidade que nos dá, Senhor, de estar na tua casa, Senhor, glorificando o teu nome, Senhor, porque só tu és digno de ser exaltado. Nós confiamos em ti, porque tu é o melhor, Senhor. Não há outro Deus igual a ti. Ó Deus, abençoa cada vida aqui presente, Senhor Jesus, cada lar, Senhor Jesus, do qual nós temos a permissão, Senhor, de termos um lar, Senhor, dedicado a ti, Senhor Jesus, que cada dia, Senhor, possa crescer, Senhor, o teu poder em nossas vidas, Pai, que cada dia possamos formar, Senhor, família, Senhor, edificada aos teus pés, meu Deus. Agora, Pai, nós te pedimos, Senhor, uma bênção especial pela vida do nosso pastor Sival, ó Deus. Esse homem, Senhor, que trilhou nos caminhos da verdade, ó Deus, e tornou, Senhor, um servo teu, Senhor, indo além, Senhor, em pastorear, Senhor, as tuas ovelhas, ó Deus. Abençoa o teu filho, Senhor, repete, Senhor, por muitos e muitos anos, Senhor, essa data, Senhor Jesus, e também, Senhor, que ele possa contar os seus dias na tua presença, Pai. Abençoa a vida deste homem, que cada dia ele possa ser sábio na tua palavra, meu Deus. Abençoa o seu lar, sua família, Senhor Jesus. Continua conosco, ó Deus, porque nós sentimos, Senhor, que temos o melhor para nossas vidas. Abençoa, Senhor, nossas vidas, Senhor, toma nas tuas mãos. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, meu Deus. Irmãos, uma falha, Senhor, a gente foca, Senhor, em alguma coisa assim, fica, né? Mas vamos dar continuidade. Nós te agradecemos também, Senhor Jesus, pela vida de Ives, ó Deus. A tua filha, Senhor, que um dia, Senhor, tu transformaste, ó Deus, e fez com que ela mudasse, ó Deus, de lado, Senhor Jesus, deixando muitas vezes algo interessante da sua vida, porque ela preferiu o teu melhor, que é Cristo da sua vida. Abençoa os anos dela, ó Deus, e que ela possa cada dia, Senhor, trilhar nos caminhos que ela tem andado, Senhor, nos pés do Senhor. Que cada dia ela possa, Senhor, ser engrandecida por ti. Abençoa o seu esposo, sua família. Toma nas tuas mãos, sustenta, Senhor, debaixo da tua mão poderosa. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Terça-feira é esse culto gostoso, né, meus irmãos, que a gente fala, agradece, a gente pede ao Senhor, né? Então vamos para o segundo momento, que é o momento de
Pedidos de oração. Durante o dia, os irmãos tiveram a oportunidade de colocar no grupo da igreja os pedidos, mas agora, se algum irmão tiver mais um pedido para fazer, pode vir aqui à frente, compartilhar com a igreja e depois nós vamos orar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu queria que os irmãos estivessem orando por João, que ele vai fazer uma prova do IME agora essa semana, e que os irmãos estivessem orando por ele, que é muito difícil. E o aniversário dele também é amanhã. Obrigado. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. O meu pedido é que eu estou querendo fazer uma viagem a partir de depois de amanhã cedo. Estou querendo ir no Pará, ali numa região por nome Rondon do Pará, e no Maranhão, na região de Imperatriz, pedindo a oração para que Deus nos leva na proteção dele, né? Leva eu e as outras pessoas que vão também. Então, para Deus nos levar e nos trazer em paz. Não, Marisete não vai não. Só vai eu, de lá de casa só vai eu e mais uns amigos. Esse é meu pedido. Vamos orar. Mais algum pedido? Eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem em favor de um filho de uma colega de trabalho. O nome dela é Renata e seu filho é João Pedro. Ele está internado em Eunápolis com um quadro de pneumonia. É um bebezinho de 9 meses. E já tem 8 dias que ela está com ele no hospital para que Deus restaure por completo a saúde dele. Então, agora nós vamos reunir em duplas, ou em trios, ou individual, assim como os irmãos preferirem, para orarmos, né? Um momento agora de oração, e em seguida a gente vai passar a palavra para o pastor.
Obrigada, Senhor Jesus, pelos pedidos que foram feitos aqui nessa noite, ó Deus. Que o Senhor esteja respondendo, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Queremos colocar nas tuas mãos, ó Pai, o pedido que o irmão Cici fez aqui, ó Deus. Leva o teu filho, ó Pai, debaixo da tua proteção, até aquela cidade. Leva e traz debaixo da tua proteção, livrando de todo mal, livrando de acidentes, que possa ser um momento agradável ali naquele lugar, Senhor. Esteja com seus anjos acampados ao redor da vida do irmão Cici e todos os seus irmãos que estarão com ele nessa viagem, ó Deus. Colocamos nas tuas mãos também, ó Pai, a vida de João, ó Deus, filho de Ive, aquela prova que ele irá fazer, Senhor. Abre o entendimento do teu filho, Senhor, que o Senhor possa trazer à memória tudo aquilo que ele estudou, ó Deus, e que ele seja aprovado de acordo com a tua vontade, ó Deus. Agradecemos também por mais um ano de vida que o teu filho vai completar na tua presença. Que João possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da tua palavra, Deus. Abençoa também os seus pais, dando tranquilidade a eles, Senhor. Ó Deus, agradecemos também pela vida da Ruth, completando 3 meses de casada. Que o Senhor esteja cada vez mais abençoando aquele casal, ó Deus. E os demais pedidos que foram feitos aqui durante todo o dia no grupo da igreja, os irmãos que fizeram aniversário, aqueles que estão passando por algum problema de enfermidade, que o Senhor esteja restaurando a saúde de acordo com a tua vontade, ó Pai. Abençoa também Renata, seu filho que está ali internado naquele hospital, João Pedro. Visita aquela criança, Senhor. Restaura por completo a saúde dele, ó Pai. Seja com os médicos que estão cuidando dele e que em breve ele possa receber alta e vir para a tua casa. Abençoa a tua igreja de um modo geral, esteja nos fortalecendo, aumentando a nossa fé em ti, perdoando também as nossas imperfeições, os nossos pecados, ó Pai. Obrigada por tudo, meu Deus. Seja também com o pastor que vai trazer a mensagem. Que nós possamos abrir os nossos corações para receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Obrigada por tudo, meu Deus. Continue conosco. Essa é a minha oração no nome santo de Jesus. Amém. Pastor Simval está com a palavra. Irmãos, sejam todos bem-vindos ao culto desta noite. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Nós estamos no mês de setembro, hoje, 10 de setembro, meus irmãos. É o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. As estatísticas são bastante alarmantes. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual. Então, nós não podemos descuidar dessas 3 áreas. Primeiro, nós temos que estar conectado com Deus, saúde espiritual. Precisamos estar conectado com nós mesmos, saúde mental. Precisamos estar conectado com nosso físico, a saúde física, que ela é necessária. Então, hoje, 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos a essa questão aí. Vamos abrir a Bíblia, livro de Ruth. Então, como Ruth está completando 3 meses, boda de algodão, então vamos estudar um pouquinho o livro de Ruth hoje, né, meus irmãos? Geralmente, a gente estuda o livro de Ruth na perspectiva de Ruth, mas vamos estudar hoje na perspectiva de Noemi. É interessante você observar que Noemi significa agradável, doçura. Agora, ela continua assim o tempo todo? Não. É aqui que está, meus irmãos. Quando a vida fica amarga. O que fazer quando a vida fica amarga? É isso que nós vamos conversar aqui um pouco e tirando algumas lições, alguns princípios da vida de Noemi. Noemi, ela tem 2 nomes.
o nome antes do problema que aconteceu na vida dela e o nome depois do problema, que alguns vão chamar de apelido de Noemi. Então nós temos Noemi, doçura, é por isso que o nome Mara de Noemi significa amarga. Então você tem Noemi, doçura, que passou por um problema e ficou com a vida amarga. Mas será que ela ficou com a vida amarga o tempo todo? Não. É por isso que nós precisamos estar estudando aí. São 2 livros, meus irmãos, que me chamam a atenção. O livro de Ruth, a história de Noemi, e o livro de Jó, a história de Jó. São 2 livros de sofrimentos. São 2 livros de problemas na família. São 2 livros antes e depois do problema. Então eu quero compartilhar com vocês, nós estamos trazendo o chamado para a vida, o convite para viver, e nós vamos então aprender com Noemi. Quando a vida fica amarga. Esse é o tema. O que fazer quando a vida fica amarga? Vamos então aí, Ruth 1:1. Eu gostaria que vocês lessem, acho que está aqui. Vamos lá? Um homem chamado Elimeleque, estava com um problema lá na cidade dele, problema da fome, então a escassez de comida. O que acontece, meus irmãos? Para um pai de família, ele casado com Noemi e tem 2 filhos. Então, o problema, vamos colocar desemprego, problema da falta de alimentação. Então, ele quer resolver o problema indo para outra cidade. Chegando na outra cidade, ele tem um problema com a cultura, ele vai ter um problema de novos vizinhos, novos amigos, um ambiente completamente diferente do que ele estava acostumado. Então, às vezes, o problema surge dentro já da sua cidade. Então, há uma grande preocupação quando alguém está desempregado, quando alguém está passando necessidade. Ele deseja resolver o problema, porque ele tem uma família, ele tem uma esposa, tem os filhos para criar. Aí então, meus irmãos, essa vida de Noemi, ela como mulher, não tinha outra alternativa a não ser acompanhar o esposo. Essa doçura começa então agora já se perdendo em uma mudança de ambiente. Nós às vezes temos uma tendência de criar, como já diziam os antigos, a pedra que não cria limo, ela não subsiste ou não sobrevive. Então o que acontece? O ser humano tem uma tendência de criar raízes no seu lugar de origem. Ela estava com a casa dela, ela tinha ali os parentes, a vizinhança, mas houve uma necessidade para ela mudar de cidade em busca de alimento, em busca de resolver o problema da fome. Então, eu gostaria que você prestasse bem atenção, que o primeiro aspecto aí da vida de Noemi, de uma vida doce para uma vida amarga, foi uma questão de cuidar da família por causa do alimento. Isso pode acontecer comigo, com você, pode acontecer com qualquer pessoa. Então a nossa vida não é apenas a doçura. Tem um momento que ela está alternando entre a doçura e a amargura. E é isso que nós precisamos saber lidar quando os 2 momentos eles surgem. Às vezes, cantar quando está alegre, isso é muito fácil.
Mas cantar quando está triste, meus irmãos, é um momento de desafio, um momento complicado na vida. Então, o chamado para a vida é você saber lidar com as dificuldades que surgem no seu caminho como desafio na sua vida. Então, é necessário o que fazer quando a vida fica amarga diante da escassez de alimento, como aconteceu na vida de Noemi. Você sabe qual o significado do marido de Noemi? Elimeleque. Significa Deus é meu rei, Deus é o meu Senhor. Olha só, meus irmãos. Aparentemente, Elimeleque e Noemi eram um casal completamente estável, um casal de uma saúde mental tranquila. Se Deus é o rei dele, ele pertencia ao Senhor, e Noemi, doçura da vida, isso, meus irmãos, traz uma estabilidade conjugal. Mas a situação vai mudar na proporção que acontece coisa que não está no seu controle. O que está dentro de você, você pode controlar. O que está fora é um desafio para você saber lidar com essa situação. Só que Noemi tem 2 filhos. O nome que aparece aqui, chamado de Malom, significa adoentado, enfraquecido, enfermo. O que dá a entender, meus irmãos, que esse filho de Noemi, ele passava em momentos de enfermidade. Ele não tinha uma saúde tão boa assim. Às vezes, meus irmãos, nós passamos por isso. Há uma enfermidade na nossa saúde mental, uma enfermidade física. Então, esse filho de Noemi, chamado Malom, era uma preocupação constante para Noemi e Elimeleque. Só que tem o outro filho chamado Quilion. Quilion significa meus irmãos, aquele que falha, aquele que chega ao fim, aquele que aniquila. Olha só, meus irmãos, o que dá a entender que os judeus colocavam o nome dos filhos conforme a circunstância da vida. Se Malom, ele tinha uma saúde frágil, já o outro poderia estar fazendo coisas que era considerado uma falha de caráter. E é por isso que ele vai chegar ao fim. Observe então essa família, como ela vai passar por esses momentos de alternância da vida estável para uma vida amarga. O que fazer? Vamos continuar agora o versículo 5, meus irmãos. Não esqueça, tá? O primeiro momento aqui foi a escassez de alimento, comida. A família tem que mudar. A família está perdendo toda a estabilidade da cidade de origem. Agora aconteceu um problema. Depois de 10 anos, na cidade de Moabe, aconteceu a morte do marido e depois dos filhos. Leia, por favor, aí, irmãos. Perceberam aí, né? Preste bem atenção nessa palavra aí. Noemi ficou o quê? Não. Aí está dizendo, morreram também Malom e Quilion, sim. Elimeleque também. Agora, Noemi ficou como? Que a minha tradução está dizendo que ela ficou sozinha, desamparada. Talvez você não está prestando atenção no que está acontecendo na vida de Noemi. Irmãos, ser viúva
naquela época, era um certificado para a morte. Então, era o homem, meus irmãos, que trabalhava, dava toda a assistência, a subsistência da família. Então, ali, ela tinha um amparo. Morre o marido, morre agora os filhos. Porque o marido morreu, os filhos é que cuidavam dela. Mas aí ela está em um ato sozinha, está em desamparo. Não é fácil não, meus irmãos. Como que essa mulher, doce, a doçura, ela vai ficar? Ninguém é de ferro, meus irmãos. Ela vai ficar amarga, ela vai ficar abatida, vai ficar triste, vai ficar angustiada. Como eu e você ficamos, às vezes, num momento de angústia, num momento de desespero. Então está a morte dos entes queridos. Ela está em um luto, ela está sozinha, está desamparada, ela está aflita, e aqui vem a pergunta: quem vai sustentar Noemi? Meus irmãos, a mulher hoje, quando fica viúva, ela recebe a pensão do marido. Hoje, se ela não paga o INSS, tem o BPC, tem o Bolsa Família, tem tudo hoje um amparo governamental, que você precisa pensar nessa cultura aqui, que essa mulher não tinha nada. E agora? O que fazer? Meus irmãos, é nesse momento que a nossa vida é chamada ao desafio da vida. Essa mulher está em um sofrimento constante. Perde o marido, perde os filhos. Ela está sozinha. E ela está onde, meus irmãos? Em outra cidade. Porque se ela estivesse na cidade dela, os parentes poderiam ajudar. Com uma cesta básica, com algum alimento, tal, poderia ter o ato da sobrevivência. Mas ela está em outra cidade. Meus irmãos, eu fico observando alguns imigrantes no Brasil, para Portugal, Estados Unidos, acontece a morte lá, para fazer o traslado do corpo de lá para cá, a coisa mais complicada que existe. A pessoa está sem a família, está sem o parente, está ninguém lá. Então é esse momento, meus irmãos, quando a vida fica amarga, é um momento para a gente estar refletindo. Então isso aconteceu na vida de Jó, aconteceu na vida de Noemi, acontece com muitas pessoas hoje. Mas como lidar com essa situação? É se desesperar? É se abater? É cometer um suicídio? Claro que não, meus irmãos. Aqui que Noemi vai nos ajudar a entender isso claramente. A Bíblia diz aqui no capítulo 1, que Noemi, ela ficou sabendo, ela teve notícia de que lá em Belém de Judá, Deus veio ao socorro do povo e que lá já estava começando a ter alimento. É interessante observar que a palavra Belém significa casa de pão. Noemi saiu da casa de pão porque não tinha pão. Agora ela vai voltar para a casa de pão, porque ela está sem marido, está sem filho, ela está desamparada. Ela vai voltar para os parentes dela, a família dela. É essa trajetória, essa saga na vida de Noemi. Muito bem, meus irmãos. Primeiro momento, quando a vida fica amarga na vida de Noemi, ela tem que sair da sua cidade com a sua família em busca de emprego para se alimentar. Segundo, ela vai passar pelo momento de perdas. Está perdendo a morte do marido e de 2 filhos. Aqui, ela está uma mulher de luto, uma mulher em sofrimento, uma mulher desamparada e uma mulher sem ter ninguém para cuidar dela. Bem,
Agora que vai entrar, meus irmãos, que a Bíblia sempre mostra alguns detalhes que nós, às vezes, passamos desapercebidos. Observe, então, Ruth aí, capítulo 1, versículo 13. Olha só, meus irmãos, o que diz o texto aí? Se os irmãos puderem ler, por gentileza, continue lendo. Observe bem aí, tá? Ela está conversando com as noras, Orfa e Ruth, e ela está dizendo, olha, para mim é mais amargo do que para vocês. Por que ela está dizendo isso? Porque as noras dela, as noras de Noemi, elas eram jovens. Elas poderiam casar de novo. Olha só, Noemi, aos 30 e poucos, 40 anos, já se considerava velha naquela cultura. Então, meus irmãos, Noemi está dizendo, olha, para mim é muito amargo. Então, ser viúva, nesse contexto, para mim é mais difícil do que para vocês, porque vocês ainda são jovens. Vocês estão viúvas, mas vocês poderão casar e os seus maridos poderão cuidar de vocês. Mas e agora, na minha situação? Já não tenho mais a juventude para ter um novo casamento para o marido cuidar de mim. Meus irmãos, é uma situação delicada. Às vezes nós olhamos esses quadros da Bíblia, meus irmãos, nós achamos que não acontece na vida real. Acontece muitas vezes. Tem hora que a pessoa perde o ente querido, não consegue sair do luto. Tem hora que a pessoa está em uma situação abaixo da linha da pobreza, que não é fácil. Então, meus irmãos, nós precisamos entender quando a vida fica amarga, o que devemos fazer. Aí no versículo 13, meus irmãos, tem um problema teológico aqui de Noemi. Olha só o que Noemi ela fala. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Por que ela disse isso, meus irmãos? Ela está com raiva, ela está amarga, ela está indignada. E às vezes nós mentimos para nós mesmos, está sangrando, está doendo, e a gente acha que não. Então ela está colocando para fora todo o sentimento dela. Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, e ela está numa vida de amargura. Aquela doçura que ela tinha antes foi perdendo alegria, perdendo prazer. Então, naquela época, meus irmãos, a compreensão era que Deus mandava tanto o bem quanto o mal. Então, o que ela está entendendo é que foi Deus que pesou a mão de uma maneira que ela está sentindo oprimida, não está aguentando mais. E nós, seres humanos, nós temos às vezes um escape. Quando nós não conseguimos compreender a situação, nós culpamos a Deus. Nós achamos que Deus está em silêncio, Deus não fala mais, Deus não se comunica, Deus abandonou, Deus fez isso. Noemi é um retrato da minha e da sua vida. Mas ela está tendo coragem de colocar o pus da alma para fora, do coração. O sentimento de amargura. Então ela está completamente dominada por um momento de desamparo. Não é fácil, meus irmãos. É um momento difícil que aconteceu na vida de Noemi. Muito bem. Mas será que ela perdeu o rumo, o equilíbrio? Não.
ela passa por tudo isso, mas ela compreende de que esse mesmo Deus que ela pensava que a mão pesou contra ela, é esse Deus que ela está ouvindo, que está fazendo prosperar lá na terra dela. Olha só o paradoxo que nós seres humanos vivemos. Ao mesmo tempo que ela está sentindo a mão de Deus pesada ali em Moabe, porque aqui tem algo aqui que às vezes nós não percebemos, porque os moabitas, meus irmãos, eles foram julgados por Deus que não poderia nenhum judeu ter contato com os moabitas. Pode ser por essa razão que ela está alegando uma questão histórica entre os judeus e os moabitas. Mas esse mesmo tempo que ela sente que a mão de Deus está pesando contra ela, ela está ouvindo história de que Deus visitou o seu povo e que lá estava tendo comida. Olha só, meus irmãos, ela não desesperou, ela disse: eu tenho que voltar para a casa dos meus parentes, lá eu vou ter um apoio. Aí ela pega então as noras e manda as noras procurarem cada um o seu caminho, uma deixa, a outra não. Meus irmãos, aí às vezes nós não percebemos o que Deus faz. É aqui que está o mistério de Deus. Em meio ao sofrimento, Deus vai pegar uma moabita, era um povo que foi julgado por Deus, era um povo que não poderia entrar no templo do Senhor, é um povo onde não seria abençoado. Deus vai usar essa nora para ser uma bênção na vida de uma mulher que era doce e agora está amarga. Aí vocês têm aquela história, acho que vocês já ouviram essa história em vários lugares. Um determinado homem que era ateu, ele querendo desprezar o cristão, e aí, em uma rádio, uma mulher está dizendo que está passando necessidade, está sem alimento, sem nada, e aquele homem então quer fazer uma espécie de gracinha, e ele vai levar uma cesta para a mulher, e vai dizer à mulher que foi o diabo que mandou aquela cesta para ela, que não existe Deus. E aquela mulher cristã, sábia, chegou para aquele homem e disse: olha, Deus viu tanto o meu sofrimento, que ele dá a ordem até o diabo para ele mandar comida para mim. Então, às vezes, meus irmãos, é isso que Deus ele transforma o mal em bem. Deus é especialista em cuidar no momento que você já não suporta mais. Como disse Paulo, quando você não aguenta mais, Deus dá o escape. E aqui Deus vai usar o Ruth. Quero que você veja aí comigo. Olha só, Ruth 1:16. Às vezes isso aqui é usado para casamento, mas não, meus irmãos, aqui não é uma relação homossexual, não. É usado de forma errada. Aqui o texto está sendo usado por uma nora, por sua sogra. É um ato, meus irmãos, de compaixão. Um ato de enxergar o sofrimento do outro. Mas olha só as palavras de Ruth aí. Leia, por favor, irmãos. E o 17, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E ela vai mais ainda, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha só, meus irmãos. Que declaração! Uma mulher perdeu o marido, perdeu os filhos, uma nora, ela não queria deixar, mas
Noemi está deixando ela livre, ela ficou com seus parentes, agora a Ruth não. Ruth está vendo o sofrimento daquela mulher, dizendo, olha, eu vou com você. E é interessante, meus irmãos, que alguns entendem que nessa declaração, o Ruth está fazendo um ato de conversão. Ela está aceitando o Deus de Noemi, ela vai aceitar a terra de Noemi, e ela vai estar passando por todos os percalços de uma moabita para estar fazendo parte da genealogia do rei Davi. Olha só que coisa curiosa, meus irmãos. Provérbios 17, 17. Dá para colocar aí, por favor, Bianca? Vamos ver esse texto aí? Eu acho que é esse mesmo. Provérbios 17, 17. Se eu não me engano. É esse mesmo. Olha só, meus irmãos. O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. O que Ruth faz essa declaração para Noemi, meus irmãos, era um ato de consolo, era um ato de amparo. No momento que alguém está sofrendo, o que você precisa fazer é ficar ao lado da pessoa, é dar um suporte emocional, que Noemi, naquela declaração de Ruth, ela já tem ânimo, já tem motivação para voltar à terra dela, fazer uma viagem a pé até chegar a Belém. E é esse texto de Provérbios que nos inspira. Em todo tempo se ama um amigo, mas na adversidade, na angústia, na tribulação, nasce um irmão. Alguém já disse, para você ter certeza do seu verdadeiro amigo, é no momento que você passa por dificuldade. Mas quando você tem mais de 1.000 seguidores no Instagram, mais de 1 milhão de seguidores no Facebook, e que na hora que você está em dificuldade e não parece ninguém, você ficou iludido com essas falsas amizades. Então, Noemi, ela está encontrando amparo, está encontrando uma amizade sincera, ela está encontrando uma nora que está se tornando uma filha no lugar dos seus filhos. Portanto, meus irmãos, Noemi, ela vai se tornar um exemplo de força e perseverança em meio às adversidades. E ela disse para as mulheres quando ela chega em Belém, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Deus poderoso, ele me deixou amarga. Só que Deus vai transformar o mal de Noemi em bem. E aí nós vamos para o último princípio. Primeiro, você precisa lembrar, quando a vida fica amarga, precisamos superar a escassez na vida, seja alimento, seja qualquer outra situação. Precisamos, meus irmãos, superar o luto, a morte dos entes queridos, porque você sabe que todos vão morrer. Se chegou a hora do seu ente querido, que Deus o chamou, pegue a memória boa, os bons momentos, e prossiga na vida. Isso é saúde mental. Não pode se entregar ao luto ao tempo todo, meus irmãos. Noemi, ela vai compreender, vai superar isso. Noemi entende que ela está desamparada, é uma viuvez amarga, mas ela começa a receber o consolo nessa viuvez dela com a declaração da sua nora, que se torna sua filha, Ruth. Observe como a palavra de Ruth começa, meus irmãos. Não insistas para que eu te deixe. Olha só, meus irmãos, não insista, não apele, não faça nada,
porque eu estou vendo o seu sofrimento, eu quero estar ao seu lado, não vou te deixar. Vamos para o último ponto agora. Ruth 4, de 15 a 16, é o chamado de o que um colo faz. Olha só, meus irmãos. Leia, por favor, Ruth 4, 15 a 16. As mulheres, meus irmãos, quando ficaram sabendo que Ruth estava grávida, elas disseram: Noemi, você vai ser mãe. Que coisa bonita, meus irmãos. Aí olha só o que aconteceu com Noemi. O verso 15: o menino lhe dará nova vida. Olha só o que um filho faz, meus irmãos. O Ruth casou com Boaz. Agora o consolo, além de Ruth, vai vir o filho de Ruth. E observem que as mulheres estão dizendo para Noemi que aquele menino vai trazer alegria para Noemi. Vai trazer refrigério, vai trazer um momento de ela estar superando as dores que ela estava vivendo. Olha só, meus irmãos, esse é um colo. Eu não estou falando de Fernando Collor de Mello, não, irmão. Estou falando de colo. É um colo que consola. Há uma nora que consola e há um colo. Ela vai pegar esse filho de Ruth no colo e vai balançar essa criança. Agora, coloca para mim o 15 aí, Bianca. Qual é a versão que você está usando aí? É essa mesmo. O menino dará a você nova vida. Observe a palavra ali, meus irmãos. E a sustentará na velhice. Percebeu agora a questão do desamparo da viúva? A Ruth, então, casou. Noemi ficou amparada. Agora veio um filho, superando todo aquele momento de perda dos filhos. Além disso, as mulheres estão dizendo: olha, esse filho vai trazer alegria para você, e ele vai crescer, é ele que vai cuidar de você no seu sustento. Olha só, meus irmãos. Então havia uma preocupação socioeconômica na época de uma mulher viúva ficar desamparada. Aquele menino, então, foi uma espécie de Deus enviando para consolar Noemi. Noemi tem uma visão equivocada de Deus, mas Deus jamais abandonou Noemi. Não sei se você está percebendo aí. Quero que você perceba aí no verso 16. Coloca aí, Bianca. 16 agora. Qual é o nome que aparece aí, meu? 16. É Mara ou Noemi? Olha só, irmãos. Ela chega em Belém dizendo: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque a minha vida está amarga. Mas aí, quando o filho nasce e ela pega aquele menino, meus irmãos, imagina o sorriso daquela mulher. Aquela mulher está abraçada com aquele menino, colocando no colo, e a vida dela é transformada. A dor, o luto, a escassez de alimento, tudo a vida dela foi transformada. E agora as mulheres estão dizendo: você é doçura agora, você é Noemi. Olha só, meus irmãos. Novamente ela sai da vida de amargura para a vida de doçura. Então, quando a vida fica amarga, o que nós precisamos, meus irmãos, é não deixar se abater, é não se entregar, é não abandonar
porque Deus ainda não concluiu a história dele na nossa vida. É permitir que Deus continue escrevendo a nossa história do tempo dele, da maneira dele. Então aí, meus irmãos, o filho de Ruth foi um consolo e seria o sustento para Noemi, doçura, saindo de uma vida amarga para a doce. Finalizo, meus irmãos, agora aí com uma citação. Os dias difíceis não vêm para nos destruir. Deus converte a dor em crescimento. Os dias difíceis não vêm para nos destruir. Deus converte a dor em crescimento. Como Noemi cresceu, meus irmãos? Noemi passou pelo momento difícil, a morte presente, a escassez, a tristeza mórbida na alma, mas Deus vai usar uma estrangeira para mudar o curso da vida de Noemi. Ruth faz uma declaração, Noemi está ganhando uma filha do coração, dessa filha agora nasce um filho, e aquele filho ali havia uma promessa que seria o filho de Noemi, e daí vai sair Jessé e Davi. Deus tem seus propósitos. Por isso que Deus é especialista em transformar a sua dor em grande bênção, em grande aprendizado, em grande crescimento. Que Deus, pois, nos abençoe e nos ajude a sair dessa caverna que vivemos, de amargura, de sofrimento, de dor, e a entender que Deus, Ele está no controle da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Não desista, meus irmãos. Hoje, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Não desista de viver. Deus, Ele está escrevendo uma nova página através da sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar, ministro? Fiquemos de pé, irmãos, para nós cantarmos essa última canção. Tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Com
te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Trazer a memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Deus de Deus de amor. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pensar em coisas boas, né, meus irmãos? Apesar das dificuldades, das angústias, mas temos muitas coisas boas. Então, vamos pensar, trazer à memória coisas que nos dá esperança. Antes de orar, os irmãos continuam em pé ainda? Quero desafiar os adolescentes e os jovens. Sábado, você trazer um colega da escola, preferência convidar jovens e adolescentes que não são ainda cristãos. Então o pastor Patrick vai estar aqui sábado, 19h30 e domingo. Então, meus irmãos, o culto é da juventude, mas para toda a igreja. Então eu gostaria de desafiar os irmãos também, trazer os seus convidados, seus amigos. Sábado, 19h30, é um dia de celebração, de festa, atípico, mas gostaria que vocês também estivessem aqui para celebrar conosco aí o mês da juventude. Vamos convidar aqui o João Arcanjo Júnior, ele está
agora no lugar do Marcos Miranda. Marcos Miranda está em uma turnê e ele dá o comando agora aí nos embaixadores. Vamos orar. Então vamos orar. Nós alegramos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, e como é bom saber que o Senhor está conosco. Nós alegramos porque estamos na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, e que possamos a cada dia, Senhor, trazer as lembranças do Teu amor, da Tua presença em nossas vidas, do Teu cuidado, da Tua misericórdia sobre nossas vidas, e colocar em prática no nosso cotidiano, no nosso viver, no nosso agir e no nosso praticar em nossas vidas. Sabendo que nada somos sem a Tua presença, Pai. E que é bom estar louvando e adorando o Teu santo nome. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui. E nós te pedimos que Tu nos abençoe, nos dando uma noite de paz, uma noite de descanso, e que o Senhor esteja com um novo dia de amanhã. Em nome de Jesus nós choramos. Amém, Senhor. Amém. Queria sentar, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima noite. Que bom que você veio no culto desta noite. Deus abençoe ricamente a sua vida.